Olá, gente. Espero que todos estejam bem. Nós vamos começar então agora a nossa aula número 2 do nosso curso de EA 772, tá certo? Espero que vocês já tenham assistido a aula número 1. Se ainda não assistiram, vocês podem estar voltando lá, tá certo? Bom, vamos então começar a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje, gente, é representações numéricas. Se vocês se recordarem bem da aula passada, vocês vão ver que a gente já tinha, de certa forma, falado um pouquinho das representações numéricas. A gente falou um pouquinho para vocês que nos nossos circuitos digitais, nos nossos circuitos lógicos, nós usamos muito a chamada numeração binária. Vocês se lembram disso? Pois é, a numeração binária é um dos tipos de representação numérica que a gente precisa usar. E vocês vão perceber que ela é fundamental para a gente poder estar trabalhando com circuitos digitais. Então, antes da gente entrar realmente no estudo dos circuitos digitais, antes da gente começar a falar um pouquinho como é que a gente projeta um circuito digital, qual que é o resultado final disso, a gente vai precisar falar um pouquinho de representação numérica. A gente vai precisar entrar um pouquinho na questão da matemática, tá certo? Então, gente, não se desespere. Tá? Num primeiro momento, não é uma coisa tão complicada assim, mas nós vamos ter que falar um pouquinho de números de novo, tá certo? Vocês se lembram desse desenho que eu coloquei para vocês na aula passada? Quem chegou a dar uma olhada lá no livro deve ter visto que eles também, o Tosse também fala sobre representação numérica lá no livro, tá certo? Vamos tentar recordar aquilo que eu já tinha falado para vocês lá na aula passada, tá certo? Como é que a coisa acontece, né? Quando a gente tem um sistema de numeração digital, ou seja, aqueles números que a gente usa para contar, vocês se lembram? Eu falei para vocês na aula passada que os números digitais, eles são números que a gente usa para contar, como a gente faz, lá nos dedos, tá certo? E a gente pode contar até quanto? A gente conta até um certo número, no caso nós temos 10 dedos, a gente costuma contar até 10, a gente na verdade conta até 9, não é isso? A gente conta até 9 e depois como é que a gente representa o 10? A gente coloca um 0 na primeira casa e colocamos um 1 na segunda casa, né? Vocês devem estar se recordando desse assunto que eu passei para vocês na aula passada. Mas aí, nós começamos a fazer um pequeno raciocínio. Poxa, mas e se ao invés de contar até 9, de 0 a 9, e depois a gente ir indo para o outro lado ali, nas nossas casas, a gente tivesse um número diferente de dígitos, Se a gente, em vez de contar até 9, a gente contasse até 10, a gente contaria até 9, ou até 8, até 7, até 6. E a gente, num extremo, falou assim, bom, qual que é o menor tipo de contagem que a gente é capaz de realizar? E a gente vai ver que o menor tipo de contagem que a gente vai realizar é exatamente com os números binários. Nós vamos contar até 2. Na verdade, nós vamos contar até 0 e 1. O 2, como é que a gente já vai colocar? Vai colocar o 1 e vai colocar o 0. Tá certo? Então é isso que a gente vai estar fazendo com os números binários. Os números binários, portanto, eles possuem o que a gente chama de base 2. Por quê? Porque como a gente só tem 2 elementos diferentes, o 0 e o 1. Tá certo? Poderíamos estar trabalhando com base 8. Aí nós estaríamos falando de números octais, A base 10 é aquela que a gente já está acostumada a trabalhar, que são os nossos números decimais, não é isso? E temos também, muitas vezes, a nossa base 16, que são os números hexadecimais. Por que tanta base assim, Poderia criar qualquer base 7, base 8, base 25, base 42, mas será que
Tem alguma base que é melhor para trabalhar ou algumas bases que são melhores para trabalhar? Na verdade, nós vamos ver que sim, né? A mais importante de todas é a base 2. Por quê? Porque os números dentro de um computador, dentro de um sistema digital, eles são armazenados sempre com base 2, tá certo? O que a gente faz depois é de converter da base 2 para uma outra base, por exemplo, a base decimal ou às vezes a base hexadecimal. Raras vezes a gente usa os números octais, né? Os números octais eles aparecem mais como curiosidade lógica do que de fato um número que é utilizado. As bases numéricas que a gente utiliza mais dentro dos sistemas digitais são os números binários, esses é a base de tudo. Os números decimais, que são aqueles que nós estamos acostumados a pensar no nosso dia a dia, toda a nossa matemática ela foi desenvolvida em cima de números decimais, mas nós vamos ver que também muitas vezes a gente usa os números hexadecimais, e tem um bom motivo. O bom motivo é que se a gente quiser converter de uma representação numérica para outra, nós vamos ver que a conversão de binário para decimal, ou de decimal para binária, ela não é assim tão simples, tão fácil, tá certo? Já a conversão de binário para hexadecimal é uma coisa assim extremamente fácil. E tem vantagens e vantagens da gente trabalhar com binário e algumas vantagens de trabalhar com hexadecimal. Nós vamos tentar entender como que essas coisas funcionam ao longo aqui do nosso curso, tá certo? Muito bem, vamos pegar o exemplo mais simples de todos, que é a base 10, tá certo? A gente trabalha, a gente pensa sempre, né, quando a gente está pensando em números, com essa base 10, é a base mais natural para a gente poder estar trabalhando, tá certo? Então, o que é a base 10? Nós temos um conjunto de 10 símbolos, de 0 até 9, né? Importante a gente lembrar do 0, né? Não sei se vocês sabem da história, né, da criação ou da invenção dos números pelo ser humano. Inicialmente não existia o 0, o pessoal começava a contar no 1. Aí depois descobriram que o 0 era importante também, o 0 passou a ser inserido e ganhou uma terminologia específica para representar o nada, tá certo? Mas tudo bem, vamos lá na nossa base 10, nós temos esses símbolos então de 0 a 9, tá certo? E vamos pegar um exemplo aqui, né? 3.526. Esse exemplo vai parecer meio bobo para vocês, porque a gente está tão acostumado a olhar números decimais que as coisas já entram na nossa cabeça automaticamente, tá certo? Mas vamos analisar melhor como é que funciona essa representação decimal, tá certo? Nós temos ali 3.526, tá certo? Bom, na posição 0, nós temos o 6. Então, nós podemos imaginar que, do ponto de vista de contagem, né, do ponto de vista de representação, esse 6 é o equivalente a 6 vezes 10 elevado a 0. Quanto que é realmente um número elevado a 0? Vocês se lembram? Né? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, aí, na verdade, nessa posição 0 da representação, 6 vezes 10 elevado a 0 é o próprio 6. Tá certo? Então, esse 6 que aparece ali no número 3.526 representa 6 mesmo. Tá? E na posição 1? Na posição 1, nós temos o dígito 2, certo? Como essa posição não é mais a posição 0, é a posição 1, nós agora vamos representar 10 elevado a 1, porque a posição é a posição 1, tá certo? 10 elevado a 1, quanto é? É 10. Esse 2 nessa posição, ele vai representar então quanto? Ele vai representar 20. Tá certo? Então, ali do 3.526, a gente sabe que aquele 2 ali naquela posição, na posição 1, vai representar 2 vezes 10 a primeira, e eu vou ter, então, ele igual a 20. Tá certo? O 5.
o 5 está na posição 2. Então, como é que ele vai ser representado? Ele vai ser 5 vezes 10 ao quadrado, que dá 500, tá certo? E na posição 3, nós temos ali o dígito 3, esse 3 vai representar 3 vezes 10 ao cubo, que vai dar 3.000. Se a gente agora soma cada uma dessas contribuições, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o valor 3.526, que é o valor que a gente esperava encontrar, tá certo? É até interessante, né? A gente está tão acostumado a trabalhar com a representação decimal, que quando a gente olha aquele 3526, a gente nem fala 3526, a gente fala 3.526, porque a gente já fez essa conta, né? Implicitamente ali na cabeça, a gente já fez tudo que está colocado aqui nesse slide e a gente já obteve o número 3.526. Tá? Vocês veem que eu estou colocando um númerozinho pequenininho do lado do número, né? Coloquei 10 aqui. Isso aí serve para a gente dizer, para a gente representar que esse número está representado na base 10. Tá? Lembrando que um número, né, nesse nosso sistema de representação pode ser qualquer símbolo, né? Nós vamos ver que nesse caso aqui nós estamos trabalhando com esses 10 símbolos da representação decimal, e aquele 10 é para dizer que esse número é um número na representação decimal. Pô, professor, mas não precisa, para que colocar esse 10? É bobagem, está atrapalhando ali. Na verdade, nem tanto assim. Vocês vão descobrir mais para frente que às vezes a gente não colocar é que embanana a gente na cabeça, tá certo? Principalmente quando a gente usa um mecanismo de representação do tipo hexadecimal ou do tipo octal, você vê o número lá, você fica meio na dúvida que número que aquele número é de verdade, tá certo? Então é bem importante a gente colocar essa representaçãozinha. Depois, mais para frente, quando a gente cansar de trabalhar e a gente adotar um padrão, por exemplo, nós vamos trabalhar sempre com números hexadecimais. Aí a gente já sabe que aquele número é hexadecimal. Então, se aparecer lá 0, né, no nosso número lá, a gente vai saber se esse 0 é um número binário, que vai estar representando 2, se ele é um número octal, que estaria representando 8, se ele é um número decimal, que ele vai estar representando 10, ou se ele é um número hexadecimal, que vai estar representando 16. Repare que, olha que coisa maluca isso, gente, parem para pensar. O mesmo número, 0, se esse número for um decimal, representa 2. Se esse número ele for octal, ele representa 8. Se esse número for decimal, ele representa 10. Se esse número for hexadecimal, ele representa 16. Tá certo? A coisa pode ficar bem confusa, tá? Então, por isso é que nós vamos tentar usar sempre essa basezinha do lado ali, toda vez que isso pode dar margem à confusão. Se é possível ter confusão com aquilo, vamos colocar aquela basezinha ali do lado para indicar que esse número está representado na base decimal. Tá certo? Bom, vamos ver um outro exemplo agora para ver por que a gente comentou e por que a gente fez tudo isso. Tá certo? Vamos olhar agora no sistema binário. Tá? Bom, no sistema binário, a gente sabe que nós estamos falando, então, da base 2. Tá certo? Então, na base 2, né, nós temos quais símbolos? Já não temos todos aqueles símbolos que tínhamos antes. Nós agora só temos 2 símbolos, o 0 e o 1, tá certo? E vamos ver um exemplo aqui de um número binário. Vocês olhando para esse número, vocês já batem o olho, já sabem que número é ele? Ainda não, né? Ainda tem que fazer conta, tá certo? Vocês vão ver mais lá para frente que, principalmente em toda essa área da computação que vocês vão estar trabalhando aqui no nosso curso, seja na engenharia elétrica, seja na engenharia de computação, vocês vão perceber que daqui a pouco as coisas vão ficar mais naturais para vocês, tá certo?
Eu não sei se vocês se recordam, quando vocês aprenderam tabuada. Vocês lembram quando começaram a aprender a tabuada? Lá no primeiro ano do colégio, né? Primeiro ano, primeira série do primário. Estava começando, a primeira coisa que aprende é tabuada, tá certo? Pelo menos na minha época. Não sei atualmente como é que tá, mas na minha época, quando eu estava no primeiro ano do primário, a primeira coisa que a gente aprendia era a tabuada. Nossa, era difícil lembrar a tabuada, né? Ah, eu me lembro até hoje, né? 6 vezes 9. Quanto dá 6 vezes 9? Nossa, que é mesmo 6 vezes 9? 6 vezes 9, 54. Mas na época demorou um tempinho até a gente decorar e memorizar toda a tabuada. Hoje a gente até olha e já a coisa fica bem mais natural. Você bate o olho e já sabe que 6 vezes 9 dá 54. Tá certo? Mas lá na época demorou um tempinho para memorizar. Vocês aqui também vão demorar um tempinho para memorizar. Tá certo? Que número é esse, gente? Que número é 1101 na base 2? Que número, como é que a gente representa esse número em decimal? Vamos dar uma olhada. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez da outra vez, tá certo? Bom, na posição 0, nós vamos representar o quê? 2 elevado a 0. Então, isso aí vai dar 1. 1 vezes 1 dá 1, tá certo? Na posição 1, temos um 0. Então, 0 vezes 2 dá 0, tá certo? Na posição 2, nós temos um 1. Então, 1 vezes 2 ao quadrado vai dar 4. E na posição 3, nós temos 1 também, né? 2 elevado ao cubo dá 8. Aí o que a gente precisa fazer? A gente soma tudo isso e vai ter 13. Então a gente sabe, 1101 é 13. Hoje, você batendo o olho lá no 101, isso não vai vir natural para vocês. Vai ficar, você fala, putz, eu vou ter que aprender isso. Vai ter que aprender sim, tá certo? Mas vocês vão ver que vai acabar, né, vocês vão fazer tantos exercícios que isso vai acabar ficando que nem estudante de medicina que tem que decorar os nomes dos ossos do corpo. Se vocês perguntarem para mim, não faço ideia dos nomes dos ossos do corpo, né? Mas um estudante de medicina tem que aprender tudo isso e um estudante de engenharia tem que aprender a ler números binários e saber que 1101 é igual a 13 em decimal. Tá certo? Muito bem. Parece simples, não parece? Você batendo o olho assim, a lógica parece fácil, você bate o olho ali, tá certo? E você sabe que 1101 faz a continha ali, dá 13, daqui a pouco a gente vai ter que se lembrar disso aí, mas devagarzinho a gente vai aprendendo, tá certo? Muito bom. E outros sistemas, né? Nós falamos que temos o octal, o hexadecimal, nós vamos ver que a lógica é exatamente a mesma para todos esses casos. No caso dos números octais, nós temos a base 8 e nós vamos ter números de 0 a 7. Então a gente sabe, né, que em um número octal, os números só podem ir de 0 a 7. No número octal não existe 8 nem 9. É importante. Então você já sabe, né? Se você olhar para um número lá e aparecer um 8 ou um 9, você já sabe, ele não é octal. Porque se tivesse octal, não teria 8 e 9. Mas ele ainda pode ser decimal ou ele pode ser hexadecimal. Então, sim, ajuda um pouco, mas nem tanto. E o hexadecimal, né? Por exemplo, aqui, vamos dar uma olhada antes no exemplo aqui do octal. Eu tenho aqui o número 152, que é um número octal, na base 8. Que número que é esse em decimal? Né? A gente vai usar o quê? A gente vai usar aquela mesma regra que a gente usou para o decimal e que nós usamos para o binário. Não é isso? 1 vezes 8 ao quadrado, mais 5 vezes 8, mais 2 vezes 8 elevado a 0. Nós vamos descobrir, então, que 152 na base 8 é a mesma coisa que 106 na base 10. Tá certo? Ou 106 na base 10. Tá ok? Simples. Deu para entender? Vamos lá ver o exemplo do hexadecimal agora. No hexadecimal, a coisa é um pouco mais complicada, porque agora a nossa base é 16. Então, nós precisamos de 16 símbolos para representar a nossa contagem.
Quando os números hexadecimais começaram a ser utilizados, alguém sugeriu, temos lá aqueles dígitos, aqueles símbolos que a gente usa para números, que tal então a gente usar também as letras do alfabeto para dar continuidade? A ideia apareceu, pegou e o pessoal começou a usar esse tipo de representação. Então, na verdade, o que é A, B, C, D, E e F em hexadecimal? Esses números vão representar, respectivamente, os números 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Tá certo? A é 10, B é 11, C é 12, D é 13, E é 14 e F é 15. Mais umas coisinhas para a gente decorar, tá certo? Vamos ter que aprender isso também, tá certo? Vai entrar automático na cabeça de vocês? Não vai. Gente, até hoje eu mesmo tenho sempre que ficar fazendo continha ali. Não, eu lembro que o F é 15, o F não tem como a gente esquecer. O A também lembro que é 10. Aí, quando vai no C, no D, como é que é mesmo? A gente tem que fazer conta na mão, né? Não, se o A é 10, o B é 11, o C é 12, 13, 14, agora dá para ficar. O mais difícil de lembrar é o D, né? Que fica ali bem no... Né? O C e o D são os mais complicados da gente estar lembrando, que ficam bem no meio aí entre A e F. Quanto mais próximo das pontas, né? O A10, F15 é mais fácil de lembrar. C e D, né? 12 e 13 são os mais complicados da gente estar lembrando. Tá certo? Bom, e aí? Vamos ver como é que é. Vamos pegar, é tudo a mesma coisa, gente. É tudo muito simples, né? Então vamos pegar um exemplo agora. Vamos pegar o número 3F. Reparem que agora o F já aparece como um possível símbolo na nossa casa numérica. Tá certo? Então 3F é um número. Que número que é 3F? Vamos usar o mesmo algoritmo, mesma lógica. 3 vezes 16 elevado a 1, né? Mais 15 vezes 16, somando isso daí dá o quê? Dá 63 na base decimal. Tá certo? Já ficou um pouquinho mais complicado, professor. Vai ter que ficar fazendo continha, 3 vezes 16, 15 vezes 16, então isso aí é longe de ser uma conta rápida, tá certo? Mas a gente vai... Hoje em dia tem calculadora, gente. Pensa na época que as coisas eram feitas com régua de cálculo, era bem mais complicado, tá? Hoje em dia a gente tem uma série de vantagens, podemos usar calculadora, não vai ser problema para ninguém fazer cálculo desse jeito. Ok? Então nós vamos ter que aprender de fato como é que a gente faz esse tipo de conta. Tá ok? Legal. Vamos agora generalizar, tá certo? Nós falamos para vocês que isso vale para a base 2, que isso vale para a base 10, que isso vale para a base 8, vale para a base 16, vale na verdade para qualquer base, tá certo? E aqui, vamos generalizar agora a questão da vírgula. Porque vocês lembram que a gente viu ali antes que a gente tinha ali, né, para o nosso número binário, o primeiro é para casa 0, depois para casa 1, depois para casa 2 e vai subindo, não é isso? E se tiver uma vírgula ou um ponto, né? No sistema brasileiro a gente usa vírgula, os americanos usam um ponto, mas a gente sabe do que a gente está falando, tá certo? Vamos olhar para esse número binário aqui. Né? Eu tenho aqui um A0, do lado do A0 tem o A1, depois tem o A2, depois tem o A3, aí vai subindo, né, até chegar ao AQ-1, né, AQ-2, tá certo? E aí a gente vai subindo isso ali para a esquerda, tá certo? Se a gente quiser calcular o valor em decimal desse número, nós vamos usar exatamente essa fórmula que está aparecendo aqui, tá certo? AQ-1 vezes B, que é 2, né, elevado a Q-1, AQ-2 para B elevado a Q-2, então a gente percebe o quê? Né? Que esse B, ele está dando a base para a gente,
No caso do binário, essa base é 2, no caso do decimal, essa base é 10, no caso do octal, a base é 8, no caso do hexadecimal, a base B é 16, tá certo? Então, essa formulinha aqui, gente, ela vale para tudo. Ela vale para número binário, ela vale para número decimal, ela vale para número hexadecimal e ela permite a gente fazer a conversão de qualquer tipo de número para qualquer tipo de número, inclusive com número fracionário, tá certo? Nós temos aqui a vírgula, nós vamos ver que a vírgula vai ser o quê? Vai ser o b elevado a menos 1, b elevado a menos 2, b elevado a menos 3 e assim vai até o índice menos p, tá? P é a quantidade de dígitos da parte fracionária e Q é a quantidade de dígitos da parte inteira, né? Ainda, o A menos P é o dígito menos significativo, aquele least significant digit que a gente tinha falado antes, e o AQ menos 1 é o dígito mais significativo, o most significant digit, tá certo? Essa fórmula aqui, gente, é aquela que tem que aparecer na nossa cabeça, na nossa mente, sempre que a gente estiver fazendo conversão de base. Tá ok? Parece ser simples. Tá certo? Legal. Bom, é simples, tá certo? Como é que a gente faz a conversão de binário para decimal, né? Nós vamos usar aquele mesmo princípio, tá certo? Não vai ter problema nenhum. Então, se a gente tiver um número decimal, um número 1101010, se eu quiser converter isso para decimal, eu vou pegar, né? Eu vou pegar a casa em que o dígito está, por exemplo, aquele primeiro 1 ali, a gente contar lá, ele está no 0, 1, 2, 3, 4, 5, então ele está na quinta casa. Então a gente vai fazer 1 vezes 2 elevado a 5, mais 1 vezes 2 elevado a 4, mais 0 vezes 2 elevado a 3, e assim por diante. Somando tudo isso, isso aí dá o valor 50 na nossa base decimal, que é aquela que nós estamos acostumados a enxergar. Tá certo? Aí começam a vir as facilidades, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que tinha algumas certas facilidades para a gente fazer a conversão de binário para octal, de binário para hexadecimal. Então o truque está aqui. Aqui é que vocês vão pegar como é que faz o truque, tá certo? Se eu quiser converter de binário para octal, eu não preciso fazer essa... Eu posso até fazer se eu quiser, tá certo? Posso até fazer, mas não preciso. O que eu vou fazer? Eu vou usar agrupamentos. No caso da base octal, nós vamos agrupar os dígitos 3 bits a 3 bits, tá certo? Então, ó, nós pegamos aquele número que estava ali em cima, 110010, e vamos separar ele em grupos de 3. Tá certo? Aí a gente olha para cada grupinho de 3. Tá? O que é 010? Você lembra que número que é 010? 010 é 2. Tá certo? E 110? 0 na primeira casa é 1. Ali é 2 e o outro é 4. Então vai ser 4 e 2, 6. Então 110 é 6 e 010 é 2. Tá certo? E olha só em octal como é que é. Tá certo? Basta a gente ler aquele número binário e automaticamente ele está ali convertido para número octal. Simples, né? Bem fácil, né? A gente só tem que lembrar, tá certo? Para converter de base binária para base octal, o que a gente faz? A gente só agrupa. Agrupa de 3 em 3, a gente lê cada um desses 3 aí como sendo um número decimal, porque os decimais e os octais batem, né? Por isso que dá para fazer isso, tá certo? E também porque qual que é o maior número de 3 bits que a gente consegue colocar ali, né? Ou de 3 dígitos ali, tá certo? Com 3 casas.
Que número que é? 7. Então não tem perigo. Nós podemos ler aquele número lá como se fosse um número decimal, ele vai ser exatamente um número octal. E aí a gente agrupa de 3 em 3, aquele número resultante ali, o 62, é esse número que seria o 50 em base binária para base octal. Então a gente percebe que se a gente quiser brincar com base octal e também com base hexadecimal, a gente já vai ver ali na sequência, o grande truque é converter tudo para binário. Tá certo? Se a gente converte para binário, de binário para octal, é trivial. E vocês vão ver que também, de binário para hexadecimal, também vai ser trivial. Tá? Então, as conversões intermediárias, se eu quero converter de decimal para octal, ou de decimal para hexadecimal, é mais fácil converter primeiro para binário. A gente converte para binário, depois converte ou para octal ou para hexadecimal. Muito fácil. Piece of cake, tá certo? Dá para vocês fazerem isso na tranquilidade, tá certo? Não se preocupe, porque nos exercícios que a gente está preparando para vocês, vocês vão ter vários exercícios aí que vão envolver conversão de decimal para octal, de decimal para hexadecimal. Vamos colocar alguns exemplos para vocês treinarem, que isso aí precisa treinar mesmo. É que nem aprender tabuada, tem que treinar até que as coisas entram na cabeça, tá certo? Legal. Como eu falei, no caso dos hexadecimais, é exatamente a mesma coisa, tá certo? Então, a gente vai agrupar agora de 4 em 4, ao invés de agrupar de 3 em 3. Então, se eu agrupar de 3 em 3, eu vou gerar o quê? Eu vou gerar os meus números octais. Se eu agrupar agora de 4 em 4, eu vou gerar o quê? Os meus números hexadecimais. Então, né, se a gente olhar ali, é óbvio que no canto esquerdo ali não dá para enxergar, mas tem 0 e 0, né, os números antes ali. E a gente tem ali 0, 0, 1, 0, depois no segundo grupo. 0, 0, 1, 0, que número que é, gente? Vocês ainda não decoraram, mas esse dá para saber, é o número 2, tá certo? E 0, 0, 1, 1, que número que é? É o número 3. Então, nós vamos ver que isso aqui é igual a 3, 2 hexadecimal. Tá certo? A gente pode usar essa notação também, tá, gente? Às vezes a gente coloca 16 ali, mas a gente pode também colocar H para representar hexa, e como octal a gente poderia também colocar um O maiúsculo também, tá certo? São notações, são representações alternativas que vocês vão estar enxergando em muitas situações, tá ok? A vantagem de usar o H é que gasta menos dígitos, né? Porque se fosse 16, a gente teria que colocar um 6, tá certo? E H coloca só H e já coloca de hexa, tá certo? Isso pode dar margem para confusão, porque alguém pode pegar e imaginar que esse H é o H do hexadecimal, que seria 15, não 16, tá certo? Mas vamos simplificar. H aqui é de hexa. Não existe, ninguém usa base 15. Tá certo? Então, se a gente vê o H é hexa, pode ser 16 também, tá? Qualquer um dos dois estaria ali bem colocado, tá ok? Muito bom. Tá fácil, né, gente? Tão fácil aprender circuitos lógicos, bem tranquilo. Mais ou menos. E agora fazer o contrário, hein? Como é que a gente calcula... Como é que a gente transforma da base decimal para a base binária? Vocês viram que de binário para decimal, piece of cake, tranquilo, simples de fazer. Mas de decimal para binário, como é que a gente faz isso, hein, gente? Bom, vamos tentar pensar. Nós vamos usar aquela representação, não é isso? A gente vai usar lá o 2 elevado a 0, o 2 elevado a 1, o 2 elevado a 2, não é isso? É assim que a gente vai fazer. Mas até quanto, hein, gente? Vocês acham que a gente tem que fazer? 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4 é 16. 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado a 6 é 64. Pô, 64 já passou, né?
Então não vamos ter 2 elevado a 64, porque senão só ele já pegaria ali o nosso 50, tá certo? Antes do 64 veio o quê? Veio 32. Então a gente sabe que o primeiro possível elemento é 32 e muito provavelmente vai ser 1, não é isso? Porque afinal de contas, em 50 cabem 32. Então vamos imaginar que ele é 1, tá certo? Mas na prática a gente precisa o quê? A gente precisa adivinhar esses dígitos aí, D5, D4, D3, D2, D1 e D0, tá certo? Alguns deles vão ser zeros, outros vão ser uns. A gente só tem que descobrir qual deles que é 0 e qual deles que é 1, tá certo? Como que a gente faz isso, gente? Será que eu tenho que ficar testando ali até acertar? Né? Se for isso, vai ser... Não, gente, não é isso não, tá? Não, tem um jeito bem mais fácil de fazer isso. Mas, de qualquer forma, vamos tentar ver como é que a gente faria aqui. Se a gente colocar, então, esse D5 em 1, o D4 em 1, o D3 em 0, o D2 em 0, o D1 em 1 e o D0 em 0, tá certo? Aí, então, a gente vai ter o quê? Vamos ter exatamente aquela soma do 50, tá certo? Aí, se a gente quiser converter para octal, é fácil, né? A gente faz o quê? A gente faz aquele ajuntamento. A gente junta lá 0, 1, 0, que é 2, e 1, 1, 0, que é 6. Vai ser lá o 62 octal que a gente tinha feito. E no caso do hexadecimal também, mesma coisa que a gente já tinha conversado. A gente junta em 4, vai ser 3 e 2, e vai ser 3, 2 hexadecimal. Tá certo? Vocês percebem, então, que para converter de decimal para octal, de decimal para hexadecimal, o segredo é primeiro converter para binário, e depois a gente converte de binário para octal, e depois a gente converte de binário para hexadecimal. Tá certo? Essa segunda conversão é a mais fácil de todas. A primeira, professor, pareceu ser complicado, você falou que precisava ir lá e ficou fazendo umas contas aí, como é que não é, será que é complicado isso aí, gente? Na verdade, não. Na verdade, tem um algoritmo, tem um truquezinho que a gente pode estar seguindo que faz essa conversão para a gente automaticamente, tá certo? Um algoritmo, vocês talvez não saibam o que é, né? Talvez seja a primeira vez que vocês escutam essa palavra algoritmo. Se vocês já fizeram ou estão fazendo, né, o curso de IMC, que é o curso de introdução aí à computação, né, a linguagem de programação, você talvez já tenha ouvido falar de algoritmo. O algoritmo é como se fosse uma receita de bolo em que os nossos ingredientes são números e a gente está manipulando isso de alguma forma, tá certo? Esse aqui é um algoritmo que faz, então, a conversão de decimal para binário, tá certo? Não se preocupem, gente, isso aqui é mais para vocês saberem que isso existe, tá certo? Mas vamos tentar olhar para ver essa receita de bolo que permite a gente converter de binário, né, de decimal para binário, tá certo? Bom, a gente tem algumas variáveis aí, tá certo? Nós temos uma variável chamada index, nós temos uma variável chamada r, nós temos uma variável chamada n. E nós temos duas funçõezinhas aí, que é uma função de resto e uma função de quociente, tá certo? Então, o que a gente faz? A gente inicializa o index com 0, e aí, enquanto o n for diferente de 0, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o resto da divisão de n por 2. O quociente dessa divisão de n por 2 a gente vai colocar em n, aí o r vai virar o valor binário do index, e o index a gente vai incrementar e vai executar ali um laço até que termine. Pô, professor, podia pegar mais leve, né? Esse negócio de algoritmo aqui tá complicado, tá complicado. Na verdade não, gente. Vamos olhar esse algoritmo em ação e vocês vão ver que ele é muito mais simples do que ele parece na verdade, tá certo? A gente coloca ele nesse formato para mostrar que existe uma formalização para fazer esse cálculo. Mas vocês vão perceber que isso aí é bem simplesinho de fazer. Vamos tentar olhar como é que faz essa conversão, tá certo?
Vamos lá, vamos pegar aquele nosso exemplo. Eu tenho o número 50 na minha base decimal e eu quero descobrir como que eu faço a representação na base binária. Vamos aplicar o algoritmo? Vamos aplicar o algoritmo, tá certo? O que a gente faz primeiro? A gente divide 50 por 2. Quanto que dá a divisão de 50 por 2? Dá 25. O resto é zero, tá certo? Bom, e 25 por 2? A gente vai lá e divide por 2 de novo. Vai dar 12, o resto é 1. E 12, a gente divide 12 de novo por 2, dá 6, o resto é 0. A gente divide agora 6 por 2, dá 3, o resto é 0. A gente divide o 3 por 2, dá 1, e o resto é 1. Tá certo? A gente divide 1 por 2, dá 0, e o resto é 1. E aí? Quem que vai adivinhar o que a gente fez aqui, gente? Tá meio óbvio, né? Os que são mais espertos já provavelmente perceberam como esse algoritmo é extremamente fácil de ser aplicado. Se a gente pegar então agora esses restos todos que a gente calculou, vai dar o quê? Vai dar exatamente aquele nosso número binário. Mas observem uma coisa, gente, isso é importante. Observem isso com cuidado, porque isso é a diferença entre acertar e errar. Tá certo? Vocês percebem que o primeiro resto que a gente teve lá em cima foi um zero, não foi? Olha o número que a gente obteve como resultado. Aonde que está esse zero, gente? Está lá do lado direito. Tá certo? O último número que a gente teve foi o quê? Foi um 1. Não foi? Onde que está esse 1? Está lá do lado esquerdo. Tá? Então isso é importante. Isso, ó, eu garanto para vocês. Se vocês não prestarem atenção, vocês vão errar e vão fazer ao contrário. Tá certo? Quando vocês forem transcrever o número binário, vocês vão fazer na sequência da escrita, né? Que nem está a seta aí na figura. Do final para o começo. Tá certo? Então, ó, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Tá? Então, ó, quando a gente for ver o resultado da transformação de 50 em base decimal para a base binária, nós vamos ter o quê? 1, 1, 0, 0, 1, 0. Ou seja, nós vamos partir do final para o começo para escrever esse número. Mas observem que quando a gente vai calculando o número, a gente calcula ele primeiro o dígito menos significativo e aí a gente vai calculando novos números mais significativos, tá certo? Se vocês quiserem ir fazendo a conta e já escrevendo o número binário, aí vocês têm que escrever que nem em japonês, né? Tem gente que gosta de brincar, fala assim, não, os orientais, né, são muito inteligentes, né, então eles pensam que nem computador, tá certo? E aí nós vamos imaginar então que nesse código binário a gente tem que escrever da direita para a esquerda, tá certo? Então quando a gente converte um número decimal para binário, nós vamos escrever, em vez de escrever da esquerda para a direita, a gente escreve da direita para a esquerda. Né? Aí sim a gente pode começar com 0, 1, 0, 0, 1, 1, escrevendo ao contrário, escrevendo no estilo oriental, é assim que funciona. E vocês sabiam que lá no Japão, né, os ideogramas são lidos realmente da direita para a esquerda? Parece que é brincadeira, né? A gente vai criando aí essas historinhas, mas também lá os orientais fazem a leitura da direita para a esquerda, não é da esquerda para a direita como a gente faz aqui no Ocidente, tá certo? Brincadeiras à parte, tá certo? Me desculpem aí os alunos orientais, não quis fazer nenhum tipo de brincadeira ruim com vocês, mas a gente tem que lembrar dessa convenção quando a gente estiver fazendo essa conversão de decimal para binário,
tá certo? Vocês vão ter chance de fazer essas experimentações, nós vamos colocar vários exercícios para vocês fazerem conversão de base, tá certo? Então vocês vão poder treinar um pouquinho isso. Certamente teremos lá na nossa avaliação valendo para nota um exercício de conversão de base que não vai ser só simples, não vai ser só de decimal para binário, não. Provavelmente a gente vai ter exercícios de decimal para hexa, para já ter que fazer as duas coisas numa pancada só. Primeiro converte para binário, depois converte para hexa, tá certo? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, gente. Vocês vão ver que é relativamente tranquilo. É um pouco braçal, dá um pouco perde um pouco de tempo para fazer isso, mas não tem nada de excepcional, tá certo? É que nem... de certa forma, quando a gente olha para isso aqui, parece que vocês voltaram lá para o primário, né? Que vocês estão fazendo aquelas continhas de novo, aprendendo a fazer divisão, a calcular quociente, calcular resto, tá certo? E de certa forma, quando a gente começa a mexer com números binários, a gente tem que fazer esse exercício mesmo de voltar lá no passado, reaprender essas coisas todas, para que isso entre na cabeça da gente, a gente consiga fazer isso de uma maneira mais natural. Tá certo? Bom, esse mecanismo de transformação de bases, né, esse algoritmo de divisões sucessivas, ele também funciona para conversão de decimal para hexadecimal, tá certo? Só que aí, em vez de dividir por 2, a gente vai dividindo por 16, tá certo? Todo o restante é igual. Mas, honestamente, gente, eu recomendo que vocês, para não ficar complicado, para vocês não fazerem muita confusão, que vocês sempre passem para a base binária, tá certo? E de binária vocês convertam para hexadecimal. É sem erro, tá? Essas divisões, dividir por 16 não é fácil, tá certo? Já vai demorar ali, às vezes fazer por 2 acaba saindo mais rápido do que se tiver que fazer divisão por 16. Mas se o número for um número muito grande, talvez valha a pena, e se vocês tiverem uma calculadora na mão, talvez valha a pena ir dividindo por 16, tá certo? Vai dividindo por 16, vai deixando o resto, coloquem o resto já representado em formato hexa, o resultado final é o número em hexadecimal, usando aquela mesma convenção japonesa de ler da direita para a esquerda, vocês vão estar chegando na mesma solução, tá certo? Então esse é o truque para fazer conversão de base para base, né, de decimal para qualquer tipo de base, é sempre a mesma coisa, só que a gente divide pela base e não por 2, como a gente usa aqui na base binária, tá certo? Mas o truque é o mesmo, tá ok? Muito bem. Aí, né, essa tabelinha que vocês estão vendo aqui é o equivalente da nossa tabuada. Tá certo? Para aqueles que conhecem, né, a história aí da descoberta como é que chama? Dos hieroglifos, né, é como se isso aqui fosse aquela pedra da Roseta, tá certo? Se vocês tiverem curiosidade, depois procurem no Google o que é a pedra da Roseta. A pedra da Roseta que permitiu a tradução de línguas né, que eram conhecidas na época do grego e do copta para os hieroglifos egípcios, né? Encontraram uma pedra que tinha a correlação entre os símbolos e foi assim que foi possível decifrar o que estava escrito nos hieroglifos, tá certo? É com isso que a gente consegue ler. Essa aqui é a nossa pedra da Roseta, gente. É aqui que a gente vai estar levando essa tabelinha na mão aqui para sempre lembrar como é que é o número em binário, como é que é o número em decimal, como é que é o número em octal e em hexadecimal. A gente pode sempre reconstruir essa tabela manualmente, tá certo? Também não são 16 números, não é um número tão grande assim. Mas vale a pena decorar, tá certo? Principalmente essa ligação do binário com o decimal e do binário com o hexa, tá? O octal, gente, eu vou falar para vocês, é uma curiosidade, usou-se durante o tempo, mas nunca teve aí uma importância muito grande. Se vocês esquecerem de usar número octal daqui a uns 5, 10 anos, não vai fazer grande falta. Mas se vocês trabalharem em computação, lembrar os números binários e os hexadecimais,
pelo menos com 4 bits ou com 4 casas, né? Eu já estou adiantando matéria aqui para vocês, né? Falando de bits, mas essa tabela aqui é uma tabela para vocês pegarem, decorarem e lembrarem dela, porque ela vai ser muito útil para vocês lá na frente, tá certo? Guardem ela, né, tirem um screenshot, guardem no celular, tá certo? Porque essa tabelinha aqui é uma das tabelas mais consultadas que a gente tem em computação. Tá certo? Eu costumo dar bastante o laboratório de circuitos lógicos, que é o EA773. Lá no EA773 você tem que andar com uma cópia dessa tabelinha aí, porque é o tempo todo essas coisas vindo na cabeça, até que você decora. Depois de um tempo decora, aí é que nem tabuada, né? No começo você tem que andar com a tabuada junto ali para poder estar usando ela para fazer conta. Mas depois que a gente decora, aí não precisa mais. Essa tabelinha é uma das coisas que vale a pena decorar, provavelmente vocês vão acabar tendo que decorar ao longo aí do curso de engenharia de vocês. Vocês vão usar muito isso, não só em circuitos lógicos, mas também em programação. Vocês vão descobrir que isso é muito importante, os números hexadecimais e os números binários, tá certo? Bom, essa faixa de contagem, né, é só para a gente ter isso na cabeça. Se a gente tiver n bits, né, ou n casas, eu posso contar até 2 elevado a n diferentes números. Então, a faixa de contagem vai de 0 até 2 elevado a n menos 1. Tá? Se eu tenho, por exemplo, 4 casas, né, que seria o equivalente aos 4 bits, eu vou contar de 0 até 2 elevado a 4, que é 16, tá certo? Então, eu vou contar, 2 elevado a 4 vai ser 16 menos 1, que dá 15. Então, eu vou contar de 0 a 15, tá certo? Essa que é a lógica. Então, essa regrinha, se eu tiver 5 bits, se eu tiver 25 bits, vai ser sempre essa mesma regra. E aí nós vamos descobrir, né, que com 2 bits a gente conta até 4, com 3 bits a gente conta até 8, com 4 bits a gente conta até 16, com 5 bits até 32, 64, 128, 256 e por aí vai, a gente vai aumentando isso daí. Tá certo? Vocês vão ver que isso aí acaba sendo importante aí mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com programas e nós vamos falar sobre números inteiros, números de 8 bits, números de 16 bits, números de 32 bits, números de 64 bits, essas coisas vão acabar aparecendo para vocês lá na frente e vocês vão estar recuperando isso daqui, tá certo? Legal. Bom, gente, a nossa aula então de hoje termina por aqui. Eu estou recomendando para vocês aqui a leitura lá do livro do Tossi, tá certo? Seria bom a gente reler aquele capítulo, aquela seção 1.4 do capítulo 1, tá certo? Porque ali a gente fala algumas coisinhas, mas o grosso do que nós estamos falando aqui está nos 3 primeiras sessões do capítulo 2, né? 2.1, 2.2 e 2.3, tá certo? Então vocês vão ver que tudo que a gente falou aqui está lá, tá certo? E seria interessante dar uma olhadinha lá, porque pode ter uma coisinha ou outra que a gente passou corrido aqui na aula de hoje, mas que com certeza é importante para a formação de vocês e pode ser importante também para vocês conseguirem fazer os exercícios que a gente vai passar, tá certo? Então é isso. Eu gostaria que vocês fizessem essas leituras, tá certo? Nós vamos estar passando os exercícios para vocês depois, ainda não estão ainda lá no site, mas a gente vai estar passando isso brevemente. Eu recomendo que vocês façam esse estudo. Essas conversões que a gente está fazendo aqui é que nem brincar com tabuada. Se a gente não aprende a tabuada, não consegue fazer contas, tá certo? Da mesma maneira, se vocês não sabem fazer conversão de base de números decimais para binários e para hexadecimais, vocês vão ficar empacados em tudo ligado aqui à área de computação, isso não é bom, tá certo? Então vamos sedimentar bem esse conhecimento. Se vocês verem, não tem tanta coisa assim que a gente falou. A gente falou um número pequeno de coisas e vocês vão ver que tudo isso é aproveitável, tá bom? É isso aí então, minha gente, e até a próxima aula, ok?